Olá, alunos! Eu sou a professora Karine, sou formada em Geografia, bacharel e licenciatura e tenho mestrado também em Geografia com ênfase em Análise Ambiental e Regional. Eu vou estar dando então as aulas ao vivo para vocês, gravadas, né, que começarão agora, na próxima semana, e estarei também dando a aula Case, que é uma aula prática, né, para vocês. A nossa disciplina é Educação Ambiental. E hoje o tema dessa aula vai ser organizações não governamentais. Qual vai ser o conteúdo dessa aula? Então, a gente vai ver sobre a estruturação então, dessas organizações não governamentais, que são as ONGs, né? As suas funções. Verificaremos também, nosso foco principal então, é as ONGs ambientalistas. Vamos verificar então os tipos de ONGs ambientalistas, o histórico das ONGs, as ONGs no Brasil, como criar uma ONG, como promover ações, que no caso seriam então os projetos, né, de educação ambiental, como captar recursos e como estudo de caso a gente vai ter então a entrevista com a ONG FUNVERDE. O objetivo então da nossa aula de hoje vai ser, então, compreender então, o histórico e as dinâmicas atuais das organizações não governamentais, tendo como foco as organizações ambientalistas. Vamos verificar, então, o processo de estruturação e criação de uma ONG, para conhecer a atuação e os inúmeros projetos das ONGs, tendo como estudo de caso a ONG FUNVERDE, a fim de verificar as inúmeras possibilidades de se trabalhar com educação ambiental na prática. Então, alunos, o que é uma organização não governamental? Como surgiu isso? Esse termo, a primeira vez que ele foi citado, né, foi em 1950, pela ONU, que ela definiu, então, todas as entidades, né, da sociedade civil que não estivessem vinculadas a um governo. Então, ele denominou essas entidades de ONG. As organizações somente passaram a se autodenominar ONGs no Brasil na década de 80. Hoje elas são definidas como instituições privadas que têm uma finalidade pública, sem fins lucrativos. Em geral, as ONGs elas perseguem benefícios sociais ou ambientais. O que uma ONG pode fazer então? Às vezes vocês ficam se perguntando, né? Mas as ONGs elas podem ser tanto de caráter social como caráter também ambiental. As entidades elas podem atuar em várias frentes, tanto na área da saúde, assistência social e econômica, ambiental, ou em qualquer esfera, podendo ser local, estadual, nacional ou internacional. É possível então criar uma ONG para defender desde os interesses de uma rua, como está trabalhando aí para as melhorias, né, da segurança, a urbanização, a arborização dessa sua rua, como até lutar, né, pelos oceanos de todo o planeta. Então, a gente pode estar trabalhando também com uma escala, né, mais global. As associações, elas podem, então, estar pressionando o poder público a realizar projetos, né, para estar arrecadando dinheiro aí, e propor ações judiciais ao público, à sociedade. O nosso foco são as ONGs ambientalistas, né? Mas o que são essas ONGs? Elas, então, são entidades que elas têm que ter alguma institucionalidade. São organismos privados com fins públicos, sem fins lucrativos, mas tem que ter alguma participação voluntária. Que como ela é uma ONG que ela não tem como objetivo, né? Então, está lucrando, né? Necessitando de dinheiro aí para estar fazendo seus recursos, então ela precisa dessa participação voluntária. Elas também atuam, né, com os problemas socioambientais em escalas locais e globais. E elas tendem a fazer articulações políticas e programáticas translocais e transnacionais. A gente vai falar também agora sobre os tipos de ONGs, né? Essas ONGs ambientalistas, elas podem ser regionais, nacionais e internacionais. E elas também podem ser genéricas. O que é uma ONG genérica? É uma ONG que ela se atém a todos os problemas ambientais. Então, a gente tem como exemplo, né, o Greenpeace, o WWF, ou também ela pode ser uma ONG específica, que ela luta, então, pelos direitos, pelas melhorias de um bem só,
Como no caso a gente tem o projeto Tamar, né, que cuida das tartarugas marinhas. A gente tem também o SOS Mata Atlântica, que é uma ONG que ela cuida especificadamente, né, da Mata Atlântica, né? E o papel de atuação dessas ONGs, segundo o PNUD, né, que é o Plano de Desenvolvimento, né, das Nações Unidas, né, ele vê que 250 milhões de pessoas nos países em desenvolvimento, elas vivem, né, se beneficiam dessas ONGs. As ONGs ambientalistas, elas têm se destacado, então, e elas são, então, as molas propulsoras desse bem ao desenvolvimento e ao meio ambiente, né, que elas estão lutando, então, para prevenir, para cuidarem, né, do meio ambiente. O histórico das ONGs, elas foram construídas, então, num polo político, onde predominavam, então, as concepções de sociedade civil, enquanto espaço de disputa e interesse, e de criação de hegemonia, né? Onde elas tinham como inspiração, né, os ideais gramscianos, que vem de um idealista italiano, né, que até inspirou os partidos de esquerda. E nesse cenário internacional, a atuação histórica das ONGs tem se mostrado bastante audaciosa, exercendo seu papel ao endossar e defender posições advogadas pela opinião pública. As primeiras ONGs, elas surgiram no Brasil na década de 60, e porque nessa época já havia movimentações, né, em todo o mundo, na década de 60 e 70, né, veio então um modismo ecológico a partir, né, do desenvolvimento técnico-científico. Essas ONGs começaram a se fortalecer, porque a temática ambiental já preocupava os estudiosos, né? Na época até tinha preocupação com o inchaço populacional, será que vai haver alimentação para todo esse povo? Eram preocupações que naquela época existiam, né? Esses movimentos ambientalistas, eles também surgiram com outros movimentos ambientalistas, como no caso dos movimentos feministas, os movimentos raciais. Em 1986, foi realizado no Rio de Janeiro o primeiro encontro, né, onde as ONGs, então, elas tiveram o seu papel mesmo, definiram o seu papel. E foi a partir daí, então, de 1980, então, que elas começaram a ser chamadas de ONGs no Brasil. Em 1988, existiam 422 ONGs no Brasil, sendo que 403 dessas ONGs já eram ONGs ambientalistas. Apesar de uma série de mobilizações da sociedade civil em prol das políticas ambientais, se tornaram mais frequentes a partir das últimas décadas, sobretudo, né, com o advento da globalização. A base ideológica desses movimentos teve sua origem, então, com 3 grandes movimentos, que foi a União Internacional para a Conservação da Natureza, o Manifesto de Moges, na Suíça, onde cientistas, então, eles se preocupavam, eles pensaram, a gente precisa estar educando essa população para que a gente possa estar fazendo essa conservação do nosso planeta. Então, eles já pensavam que eles tinham que estar em contato com a sociedade, estar educando essa sociedade, né? Com esse Manifesto de Moges, surgiu, então, o WWF, que é uma das maiores organizações, né, ambientalistas de todo o mundo. As questões ambientais, a partir de então, elas se tornaram, então, debates fervorosos, né, com o modismo ecológico, como eu já falei para vocês, mas foi, sobretudo, no século XIX e no século XX que esses grupos, então, que vários grupos, assim, se identificaram com a temática ambientalista. E a gente tem até como exemplo o Partido Verde, que ele surgiu na Europa e chegou até o Brasil. Nessa perspectiva, percebe-se que, apesar de, assim, os movimentos ambientalistas terem começado fracos, assim, devagar, mas que eles tomaram, assim, eles tiveram uma levada muito grande, eles cresceram muito rápido. Começaram do baixo, mas acabaram crescendo muito rápido, né? Então, as inúmeras possibilidades que a sociedade civil busca para enfrentar os desafios surgem, então, no âmbito, né, das relações humanas, como as políticas, as relações geográficas, ambientais, sociais, culturais e ideológicas. Como criar uma ONG, então? A primeira coisa que você tem que fazer para estar criando uma ONG é você delimitar os objetivos. A partir que você tem, então, esses objetivos criados,
você tem que estar, então, elaborando, você precisa da mão de obra para trabalhar com você. Mas essa mão de obra também necessita ser uma mão de obra qualificada. Então, você vai ter que fazer uma gestão, você como gestor ambiental, que é o curso, né, de gestão ambiental, você vai ter que fazer essa programatização, planejar, então, como está montando uma ONG. Às vezes você não precisa montar uma ONG, mas você pode estar criando projetos de educação ambiental, né? Ou fazer parcerias até mesmo com uma ONG, porque quanto mais pessoas estiverem envolvidas nesse movimento, maior será a realização. O próximo passo é convocar, então, uma Assembleia Geral. Nesse encontro se deve aprovar, então, um estatuto. Além disso, menores de idade, então, não podem tomar frente, né? Lógico, precisa ser de maior. E a ONG, para ela ter maior credibilidade, ela precisa, então, se registrar num cartório civil, né? De pessoas jurídicas. Nessa fase, né, é ideal contar com o acompanhamento de um advogado. De preferência, converse com alguém, né, que tem algum profissional que se identifique com a causa. Por fim, é preciso obter, então, o CNPJ e a inscrição estadual dessa ONG. Isso possibilita, então, a captação de recursos, né, para abertura bancária, locação de imóvel. E você vai ter que ver, para criar essa ONG, então, ela precisa, a partir que você fazer toda essa oficialização, essa legalidade, a ONG, então, ela vai estar pronta para você estar exercendo as atividades. Para promover essas ações, você então realiza o projeto com uma certa dose, né, de organização por parte dos integrantes. Antes é preciso definir metas, né? É preciso capacitar essa equipe para ela atuar, então você procure cursos, entidades de apoio. Nesse caso, é necessário você pegar apoios, então, de faculdades. Vocês, como gestores ambientais, vocês podem estar dando esse apoio técnico-científico para as ONGs, para elas estarem, né, identificando o papel do meio, saberem passar para a sociedade qual que é a importância do meio ambiente, como se reciclar um lixo. Então, precisa de uma mão de obra mais qualificada. Para captar recursos financeiros, então, você precisa dar destaque a essa ONG. Você precisa, então, mostrar credibilidade às pessoas que você vai pedir recursos financeiros. Como em qualquer outra empresa, é preciso usar de estratégias para captar recursos, fazer um bom uso deles e conquistar apoio popular. Não há nada melhor, né, do que a sensação de ter a sua parte bem feita. Gente, eu quis passar só uma introdução, uma breve introdução, então, sobre as ONGs, sobre o histórico das ONGs no Brasil, a criação de uma ONG, que ela, além de tudo, ela precisa ter uma legalidade política, né, para ela ter essa credibilidade, ela precisa, então, da mão de obra voluntariada. E agora, eu quero passar para vocês a entrevista com a ONG Fundo Verde, que a gente vai estar falando sobre os projetos para você estar conhecendo. No site, então, está disponível o link, vocês visitem o site para vocês conhecer. Lá tem um grande apanhado de materiais que vocês podem estar usando como fonte de pesquisa. E agora, então, o debate, então, com a ONG Fundo Verde. Caros alunos, na aula case de hoje eu estarei apresentando para vocês uma ONG ambientalista aqui de Maringá, chamada Fundo Verde, tendo como presidente, então, o Cláudio e como fundadora, né, da instituição, a Ana. Então eu gostaria que vocês colocassem para os alunos como se constituiu, então, a fundação dessa ONG, há quanto tempo que ela reside aqui em Maringá, quanto tempo de criação, né? E também para vocês estarem passando, então, um pouquinho do histórico para os alunos da ONG Fundo Verde, né? Fundação Verde de Maringá. Tá, nós da Fundação Verde, nós tivemos um grande problema no começo, que a gente tinha uma grande vontade de fazer algumas coisas para o meio ambiente, a gente via que o poder público não estava interessado e a gente não tinha um CNPJ, alguma coisa que a gente pudesse falar assim, não, nós somos uma entidade. Aí, com o passar do tempo, nós vimos que se tivéssemos esse CNPJ, conseguiríamos muito mais coisa. Foi daí que a Ana conseguiu, né, e junto com muito tempo lá para a gente fazer aquele trabalho de criar um estatuto, fazer as coisas certas na parte legal,
aí ela conseguiu com que a gente criasse essa Fundação Verde. Isso é um mérito da dona Ana aí, que conseguiu a fundação da Fundação Verde. Há quanto tempo, Ana, que foi criada? A Funverde foi criada em 19 de maio de 99 e desde aí vem fazendo projetos pelo Brasil inteiro, alguns internacionais. E o que levou vocês a estar criando, então, essa ONG? A preguiça do governo. Você elege, não importa se é alguém da direita, da esquerda. Eles acabam... Você elege alguém para eles melhorarem o mundo. Eles só melhoram a própria conta bancária. Então, nós vimos que o governo não faz nada. Quem tem que fazer é a própria sociedade. Exercer a cidadania e dizer não. Dizer não para a preguiça, dizer não para o roubo, dizer não para o egoísmo dos políticos. Pessoas que se unem têm muito mais poder do que quem é eleito. Eu verifiquei também no site que vocês foram, em 2004, eleitos como declarado como utilidade pública, né, municipal, e também como utilidade pública estadual. Como se deu esse processo? A primeira coisa, quando você cria a ONG, cria a entidade, ela já tem um certo poder, né? Você consegue já mobilizar pessoas. A hora que você consegue uma utilidade pública, aí você também se habilita a algumas coisas que são mais fáceis quando você não tem essa utilidade pública. E quando nós fomos atrás disso aí, nós pegamos um vereador da cidade e solicitando para que ele fizesse essa lei de utilidade pública, que tem que começar no município que essa entidade existe. Em seguida, nós pegamos e colocamos, a hora que nós conseguimos essa utilidade pública, colocamos também para um deputado estadual. Aí colocamos toda a documentação que eles exigem e passamos a ter utilidade pública estadual. Então agora, por exemplo, se a gente entrar em algum local que a gente precise de alguma verba que seja municipal ou estadual, o trâmite é muito mais simples, porque a gente tem essa utilidade pública. Apesar de que a gente sempre considera a nossa ONG, pelo menos, né, como não governamental. Dificilmente a gente vai conseguir, ou a gente tem interesse em qualquer tipo de verba que seja do governo. Que a partir do momento que a gente começa a pegar a verba do governo, você já começa a ficar também preso àquilo que eles determinam. E isso é uma coisa que nós, desde o começo, quando nós criamos a ONG, a gente já falou, nós não podemos ter nenhum tipo de ligação com o poder público estadual ou municipal. Que nós estaremos aqui durante muito tempo, eles estarão por 4 ou 8 anos, no máximo. Então isso aí, quando nós colocamos... Porque aí acaba um período, né, aí muda o prefeito da cidade, né, aí já começa uma outra dinâmica, aí vocês, né, exatamente, tentar o apoio novamente, né. E por isso que a gente tem que superar esse período e continuar como ONG fazendo nossos projetos. Alunos, para mim é um prazer muito grande eu estar trazendo a ONG Funverde aqui, porque quando eu era aluna da graduação, eu fazendo minhas pesquisas bibliográficas de projetos de pesquisa, eu conheci a ONG, que na época eu trabalhava com mata ciliar, e aí eles têm um material muito rico no site deles, artigos, manuais de instrução de meio ambiente, né, dicionários ambientais. Então depois eu até gostaria que vocês todos acessassem o site em casa, né? E agora eu vou vou querer que eles falem sobre os projetos deles. Por que eu estou querendo que eles falam que o nosso foco dessa aula de bate-papo, dessa aula case, sejam os projetos? Para que vocês, como futuros gestores ambientais, vocês possam estar executando, então, projetos na cidade de vocês. E para vocês verem também que o que a gente precisa é ter ideias, porque existem inúmeras possibilidades de estar fazendo projetos, né, de educação ambiental e conscientização ambiental. Então, agora eu passo para eles estarem falando. Eu vou querer que vocês falem, então, sobre o objetivo de cada projeto, caracterizar eles, qual que é o público-alvo desse projeto, né, e os resultados esperados, então, dos projetos. Aí vocês podem dar o nome, né, do projeto para os alunos depois estarem até procurando, né, se eles tiverem interesse de saber mais aí. Nós podemos começar com o projeto de mata ciliar, que eu acho que foi o primeiro que nós levamos ele e conseguimos fazer. Primeira coisa, quando nós começamos o projeto de mata ciliar, nós tínhamos um objetivo, nós temos que revegetar os rios de Maringá. Só que a gente não poderia entrar em uma data, um local específico, né, um lote que fosse um dono lá, que ele tem a obrigação de fazer aquela revegetação do fundo de vale. Então nós optamos por pegar as áreas públicas, que é da prefeitura, que é do governo estadual,
e que realmente ninguém vai mexer nisso. Que no caso seriam as prefeituras que teriam que estar fazendo esse Exatamente. reflorestamento e que não fazem, né? Não fizeram, nunca, até hoje eles não fazem, né? E o que nós fizemos? Já colocamos mais de 40 mil árvores nos fundos de vales da cidade. Nós fizemos 3 rios na parte que a gente podia fazer, não em ele inteiro, porque a gente não poderia acessar ele inteiro. E hoje a gente pode ver, através do Google lá, que a gente coloca aquela parte de tempo, a gente vê lá como era no início e como é hoje, a gente tem a grata satisfação de ver aquela área totalmente recuperada. Isso é muito bom. Aí tem os outros projetos também. Esse de 2004 que começou, nós estamos levando ele até agora, e ele não tem prazo, porque nós temos muitos rios aqui para acabar. Sim. E você pode fazer isso também na sua cidade. Você deve ter muitos locais lá onde tem, a hora que você vê aquele rio lá e está todo pelado, que a gente chama, não tem uma mata do lado. Então isso aí dá para ser feito, dá para você fazer isso aí, garanto que você vai ter uma grata surpresa, que outras pessoas vão entrar junto com você. A hora que você começar a dar o primeiro passo, outras pessoas virão. Que vocês no curso mesmo, vocês não estão vendo, então, a importância, né, da mata ciliar, né, na dinâmica dos rios, né, que a biodiversidade que ela consegue manter ali, né, desse rio, né, então ela é um elemento muito importante, né, para os rios. Em Maringá tem muitos fundos de vale, nós temos 32 rios, 68 nascentes, 72 quilômetros de fundos de vale. E o projeto nasceu em 2004, depois nós sentimos a necessidade de espécies que pudessem ser plantadas. Hoje nós temos, a Funverde desenvolveu um manual com 400 espécies da floresta estadual semidecidual, Mata Atlântica. Que é a floresta típica aqui da região, né? Que pode ser usada dessas 400 espécies, 100 são frutíferas nativas, para atrair os humanos e a ave fauna. E hoje é usado no Paraná inteiro esse manual. Então, quando vocês forem criar, então vocês podem estar criando, né, projetos de revitalização, né, nos córregos, rios aí da cidade de vocês. Então, vocês têm que saber que não é qualquer espécie de árvore que tem que ser plantada. Tem que fazer, então, um estudo, quais são as árvores nativas dessa área, né? Então, tem todo um contexto, né, para estar fazendo esse plano de manejo, né, essa gestão das áreas de fundos de vale. Procurar sempre um engenheiro florestal, que ele vai dizer a densidade das árvores conforme a inclinação do terreno. É técnico, mas depois da primeira vez já se aprende facilmente. Aí entra numa atividade interdisciplinar, né? A gente precisa de várias mãos aí para estar exercendo essa atividade, né? Junto com esse projeto que nós desenvolvemos aí nos fundos de vale, nós criamos um projeto também das sacolas ecológicas, né? Que a gente via lá, toda vez que a gente limpava um rio, que lá era muito sujo de plástico, e muito PET e muito plástico. E para a gente conseguir resolver, a gente teve que resolver por partes. Então, primeiro vamos acabar com as sacolas plásticas, e em seguida vamos colocar fora as PETs. Isso, para a gente resolver esse problema, a Ana ela ficou praticamente um ano atrás de tecnologias para que a gente conseguisse não ser muito drástico, não gerar desemprego. E se a gente falar assim, não, a partir de agora vamos acabar com as sacolas plásticas, isso gera desemprego. Então a gente pediu para que ela fizesse, ela acabou fazendo, e depois conseguisse uma tecnologia para que as pessoas não acabassem de vez com aquilo lá. Ela desse um tempo de vida útil. Porque aquela sacolinha a gente deixa no meio ambiente, ela fica 500 anos lá se você colocar. Então ela hoje, a maioria dos plásticos que é fabricado no país, ela tem um prazo de vida útil. Ela tem 18 meses ou um ano que ela vai se degradar. Coisa que na época não tinha. Então a gente conseguiu mobilizar o Brasil e o mundo para que esse problema das sacolas plásticas viesse à tona e fosse resolvido. Tanto é que agora, no dia 4 de abril desse ano, nós conseguimos que o Estado de São Paulo parasse de ser ofertado gratuitamente a sacola. Isso foi uma grande batalha que nós conseguimos vencer, né? Então vocês foram uns pioneiros, então, dessas sacolas da ideia, né, dessas sacolas oxibiodegradáveis. E das né? retornáveis. Das retornáveis. É que nós demos um prazo para elas. Sacolas oxibiodegradáveis, ela tem que ser usada onde precisa ser usada. Você vai num açougue, não tem condição de você levar aquela sacola sua convencional, porque ela vai muitas vezes misturar e tal. Aí o que você tem que usar? Sacolinha mesmo, plástica. Mas ela não pode durar mais do que aquela carne que você está lá, né? Você está usando. É uma coisa absurda. Hoje nós pegávamos qualquer plástico, sacolinha, e ficava lá no lixão durante 500 anos. Isso é um absurdo. Então o que a gente fez? Colocou vida útil programada para isso aí.
Então, isso aí ajudou uma parte e a gente tem que usar a sacola retornável. Esse é o objetivo final, né? Ou leva na mão, ou qualquer problema. Antigamente você ia naquela farmácia, pegava um melhoralzinho desse tamanhozinho, o cara colocava numa sacolinha que não servia nem para colocar lixo, né? É o tipo de coisa, a maioria. Os mercados têm aquela sacola pequena que nem para o lixo serve, né, para colocar, né? Então, tudo isso aí tem que ter bom senso, porque não custa nada a gente pegar e utilizar uma sacola retornável, ou quem usa carro deixar no carro, quem usa moto deixar na moto, né? Isso aí é coisa simples. A dona Ana aqui, por exemplo, ela tem algumas sacolas na bolsa dela que ela enrola e fica desse tamanhozinho, assim, é bem pequenininho, então é bem prático. Aí pode estar levando sempre, né, onde vai, já deixa a sacola retornável lá, né? A grande desculpa das pessoas, são compras de impulso. Não seja pego por causa de um impulso, leve a sua sacola. Mas só que o nosso projeto, muitas vezes as ONGs vão precisar fazer o quê? Leis. Só mobilização e educação ambiental não funciona. No caso das sacolas, existe uma lei que nós começamos a divulgar em 2005, em 2007 apareceram as primeiras. Nós fizemos uma guerra contra a indústria do plástico. Afinal, 80% de todo o plástico é de uso único. Metade disso é de sacolas. 10% de todo o lixo gerado diariamente é de sacolas. Isso é um absurdo, você demora um segundo para produzir a sacola, usa meia hora, depois deixa para os seus descendentes resolverem o problema daqui a 500 anos. É uma coisa que não faz sentido. Em tudo. Não deu certo uma tecnologia? Espera lá, vamos banir e vamos voltar. Pegar, dar um passo atrás para podermos ter um espaço. Tem muitas cidades que estão com as leis municipais de proibição, né, no Brasil inteiro. Até a minha cidade de Natal, tenho até orgulho de falar isso, Realeza, no sul do Paraná, sudoeste do Paraná. Hoje ela já tem proibido o uso de sacolinhas lá nessa cidade. Começou com o prefeito, ele deu um recipiente para colocar o lixo orgânico e o outro recipiente para estar colocando o lixo reciclável. E aí ele começou, deu para cada família, então, esses recipientes, e começou, as pessoas que não fizessem essa reciclagem ganhavam multas. E com o tempo, né, as pessoas foram se conscientizando, porque quando dói no bolso, a triste realidade é essa. Às vezes a educação ambiental não serve, mas quando dói no bolso, aí o povo se conscientiza. Não vou reciclar porque senão eu vou pagar a multa, né? Basicamente... E aí hoje já foi eliminado as sacolas do mercado, né? E está funcionando super bem. As pessoas no começo sentem a necessidade, a falta, onde eu vou jogar meu lixo fora? Mas como ele já dá o suporte para as pessoas estar jogando esse lixo fora, então está funcionando super bem, né? As pessoas se adaptam a isso, né? Nós ouvimos de um senhor, há muitos anos atrás, um senhor de bem de idade que disse que a consciência do brasileiro reside no bolso. Ou você premia ou você multa. Só. Mas só que não é só lá. Xanxerê completou 3 anos sem sacolas. Nós temos o Espírito Santo, nós temos Minas Gerais. Então, esse é um caso que para nós já está acabado. Agora, acho que a gente podia falar da educação ambiental. Isso. Que a disciplina é essa, né? Educação ambiental. Sobre os ecocaixas, acho que você pode. É um outro projeto, então? Isso, né? esse é um outro projeto. Na época que nós estávamos desenvolvendo o projeto das sacolas, nós vimos a necessidade de que as pessoas também reciclassem em casa, é lógico, que não adianta nada você fazer tudo bonitinho e chegar aquele lixo lá no lixão totalmente misturado, que você está sujando aquilo que é um produto para quem vai reciclar. Então, durante o Ecocaixa, o projeto Ecocaixa, ele visa o seguinte: as pessoas, enquanto estiverem no caixa do mercado, passando o preço, passando lá os valores e ficando triste com o valor que está ficando lá no ticket, daí você pode ir conversando com a pessoa, enquanto estiver empacotando lá, conversando com ela, dando algumas dicas ambientais. Né? Por exemplo, sabia que essa sacolinha, se você usar ela, vai demorar 500 anos? No lixão ou em qualquer lugar? Sabia que lá no plástico, existe plástico no planeta, numa área do Oceano Pacífico lá, que daria para fazer um 8º continente, de tanto plástico que existe? São algumas coisas assim que a gente vai instruindo as pessoas para que elas se sensibilizem.
que as pessoas estão vendo que alguma coisa está acontecendo com o tempo, com o clima, está tudo mudado. Então, alguma coisa tem que ser feita. E as pessoas são suscetíveis a isso, né? Que no caso também, né, o dono dos estabelecimentos, eles poderiam estar auxiliando, né, fazendo reuniões educativas, então, né, palestras com as próprias caixas, né, um treinamento com as próprias caixas do mercado, né? Ou caso vocês como gestores, para iniciar esse trabalho de educação ambiental, vocês também poderiam estar indo conversar com o dono do mercado. A gente pode estar fazendo um projeto de educação ambiental aqui nesse mercado, nem que seja só no final de semana, reúne um grupo de pessoas e vão lá, tá falando com os consumidores, né, falando sobre a importância, então, né, de a gente estar fazendo essa reciclagem, né, de utilizar menos, então, essa sacola plástica, né. Esse já é um início, né, para vocês estarem começando esse processo de educação ambiental, né. Alguém pode perguntar para nós, assim, né, por que você optou por fazer esse tipo de trabalho em um supermercado? Daí a gente pode esclarecer o seguinte: só existem 2 locais que qualquer tipo de pessoa vai. Ou é na igreja, ou é no supermercado. Os outros lugares são muito difíceis de você encontrar todas as classes sociais. Então a gente sempre colocou, na igreja é mais complicado, que a pessoa está ali para um objetivo específico. Mas durante o pessoal está lá passando o carro, você fica olhando para a cara da pessoa só, não tem o que fazer. Então é hora de você pegar e jogar a informação. E mais a colocação ainda de usar o sistema de som para subliminarmente dar educação ambiental. Não jogue o óleo na pia. Ele contamina. Compre produtos com menos embalagem, porque hoje qualquer criança, você deve ter tido educação ambiental no 2º grau. Que já começa, na verdade, desde o ensino fundamental, né? Na educação básica já começa a educação ambiental nas escolas. Mas adultos com mais de 30 anos jamais tiveram aula de educação ambiental. Então, por isso nós fizemos o treinamento de mais de 1.500 pessoas e quem nos procura, nós entregamos o projeto ensinando como educar caixas e ensinando como educar empacotadores. Porque até o que acontece, que eu percebo muito, que às vezes é isso que vocês estavam falando, que os adultos com mais de 30 anos, quem sabe, não tiveram educação ambiental nas escolas, que hoje o adulto, por mais que produtos recicláveis esteja na mídia, tudo, mas muitas vezes ele não sabe o que é orgânico e o que é reciclável. E às vezes pessoas até bem instruídas não sabem. Então, quem sabe até os mercados estão falando, tal produto é reciclável ou não é, né? Poderia até estar utilizando isso, né? Fazer manuais, vocês até, no caso, um material, daí, um papel reciclável, né? Colocarem, então, quais materiais são recicláveis, quais não são, né? Fazer, então, essa divulgação, né? Para o pessoal estar sabendo como reciclar esse lixo, porque às vezes eles não sabem, né? De novo, o poder público deveria fazer, não faz. Então, as ONGs fazem. Esse é o papel das ONGs, então, e de vocês como gestores públicos de estarem realizando. Vamos, então, para outro projeto. O projeto Condomínio Sustentável Lixo Zero. Você poderia estar falando um pouco, Cláudio? O condomínio lixo sustentável, basicamente, é você pegar e concentrar aquilo que todos os condomínios geram muito, que é o lixo, e separar esse produto entre o que é reciclável e o que não é reciclável. Na hora que você junta, por exemplo, um condomínio aí com 50 apartamentos ou menos, não importa a quantidade, e solicita para que as pessoas coloquem lá o lixo que é seco num lugar, o úmido em outro e o rejeito em outro, você já conseguiu fazer um bom trabalho já para o catador. Que na hora que ele tiver que pegar lá o produto lá naquele lugar, ele vai ter um produto de primeira linha para ele, é um produto já reciclado praticamente, só vai ter que separar, já é algo que já vai estar limpo, que não vai gerar inseto nem nada. Isso aí é um objetivo, quer dizer, você está centralizando as coisas recicláveis, né, ali no local, já para que a pessoa pegue de uma vez só. Ou seja, ele não tem que ir condomínio a condomínio, pegando um pouquinho de cada um. Ele pega tudo num lugar só. Então, isso vocês podem estar fazendo nos próprios condomínios de vocês, né? Converse lá com o síndico de estar fazendo, como jogar fora o óleo, né? Descartar esse óleo, verificar alguma maneira de estar descartando esse óleo, né? No caso, até a ONG Fundo Verde, eles têm um projeto também, que é óleo de cozinha. Isso. Poderia estar falando agora. Só um dado só. A Ana fez um levantamento um tempo atrás e descobriu que 1 litro de óleo, né, quando você coloca no rio ou qualquer lugar que esteja com uma água boa, ele vai deixar uma água ruim de praticamente 1 milhão de litros. 1 milhão de litros vão ficar contaminados. Isso é uma coisa absurda, não podemos deixar que isso aconteça. Toda vez que você está colocando aquele óleo, jogando na pia lá, ele não vai parar lá na caixa de gordura somente, ele vai continuar, né?
E nós fizemos um teste aí em alguns condomínios, que quando você faz essa separação, tira esse óleo que não está jogando na pia, você acaba gastando muito menos com limpeza de caixa de gordura. Isso é uma coisa que todo mundo gosta, que você não está jogando dinheiro fora e muito menos jogando óleo fora. Você está usando esse óleo para reciclagem, que vai virar um biodiesel ou qualquer outro produto, pode virar sabão, pode virar qualquer outra coisa, enquanto que aquele lá estaria sendo jogado, você estaria pagando para poder tirar da caixa de gordura posteriormente, né? Então no site até eles colocam, né, como receitas, né, vocês colocam lá no site, que dá para vocês estarem verificando, né, de como fazer sabão, então, com esse óleo de cozinha, né? Como uma forma de educação ambiental, nós fizemos durante alguns anos, ensinamos a fazer sabão para as pessoas, não pelo sabão, mas para as pessoas, enquanto estão fazendo aula, entenderem os malefícios desse óleo. Não quer fazer sabão? Venda. Aqui em Maringá nós temos empresas que pagam 30 centavos, em muitas outras cidades do Brasil, por óleo que seria jogado fora. É um dinheiro que pode ser aproveitado pelo condomínio. Ou os bairros centralizarem igrejas e a igreja vender isso. Tá fazendo alguma coisa para a comunidade, né? Algum benefício para a comunidade. E gerando lucro. Isso. Com certeza. Então, vocês como gestores, né, são ideias dessa forma que vocês têm que estar pensando, né? Em estar protegendo o ambiente, gerando lucro, né, para estar beneficiando essa sociedade, né? A gente tem um projeto, Canto das Ervas, que eu até participei desse projeto como aluna, plantando ervas medicinais, né, nos bosques aqui em Maringá. Aí vocês poderiam falar um pouco desse, como funciona esse projeto Canto das Ervas? Tá. Eu estava andando num domingo de manhã junto com a minha filha na beira de um dos bosques aqui de Maringá e verificando lá que de vez em quando a gente passava do lado de umas árvores, exalava um maravilhoso perfume, né? Em outras nem tão bom assim, mas assim a gente ia sentindo. E eu senti falta de, muitas vezes a gente vê aquele negócio e vê o cheiro, vê as árvores lá, e muitas ervas produzem esse tipo de cheiro, produzem esses aromas maravilhosos, e a gente não tem isso no lugar, né? E fora que a gente não consegue mostrar para as crianças, por exemplo, ela pega uma salsinha, uma cebolinha, ela pensa que vem daquele jeito que pega no mercado. Sim. Ninguém sabe como é que é um pé de cebolinha, ou uma salsinha, ou qualquer outro produto, né? Foi daí que surgiu a ideia de a gente começar a desenvolver esse projeto. Daí a Ana pode colocar mais algumas informações a respeito disso aí. Foi muito interessante. O Canto das Ervas, o pessoal acha que é um nome poético, mas não é canto. É qualquer cantinho que se ache. Na cidade dá para se implantar um canteiro de alfazema, lavanda, ervas medicinais, como fazer um chá de boldo. E todo domingo nós plantamos, as pessoas podem colher. Você deve lembrar que o pessoal, aquelas pessoas que iam lá comer tomate e outras coisas para levar para suas casas. E com o tempo as pessoas foram trazendo também planta para nós plantarmos. Exato. Porque o que acontece? As crianças de hoje, ou mesmo assim quem é criado em apartamento, a gente que foi criado em cidade pequena, né? Então a gente conhece essas plantas, essas ervas, né? Mas aí as pessoas que acabam, né, mais da cidade não conhecem. Então é legal para vocês estarem mostrando, então, olha, a hortelã, como que é a hortelã, como que é tal produto, né? Que são produtos naturais, né? Então, esse que é a ideia, né, de estar mostrando então para a população a variedade, né, de produtos naturais, né, que são plantados pela natureza, né, que estão aí na natureza à nossa disposição. Às vezes você deve lembrar que vocês eram picados lá, passava alcânfora de jardim para acabar com a dor e o inchaço. São coisas que ninguém mais sabe. Então é uma forma de resgatar e mostrar que o remédio também não está só na farmácia. Claro, com o manual, sempre com o manual. Com certeza, né? Porque às vezes, usando indevidamente, pode estar causando algum prejuízo à saúde. Qualquer coisa faz mal, se você usar demais, você no lugar correto, né? Aí agora, para finalizar, né, um dos últimos projetos, é o projeto Calçada Limpa e Cidade Limpa também denominado, né? Esse aí eu vou deixar para a Ana, porque é ela que criou esse projeto de tanta gente passar em algum lugar e ficar desesperado com aquela sujeira que tem nas ruas, né? Eu acho que toda cidade do país deve ter problema de acessibilidade, uso indevido de calçadas, som alto, cartazes em todos os lugares, pessoas expondo
produto na calçada. Aí chegou uma hora, nós começamos a fazer leis, ou pessoas, também cabe o desperdício da água, ao invés de varrer uma calçada, o pessoal varre com a mangueira. Água, né? Então, é uma série, esse projeto é uma série de leis para deixar a cidade mais agradável de viver, para ter acessibilidade para todos e para cada um ocupar o seu espaço. Quer coisa mais desagradável que você está andando numa avenida e cada um com uma música mais ridícula que a outra, o pessoal bota uma caixa de som fora, aqueles totens que eu já caí várias vezes nesses totens, porque cadeira de rodas, ou mãe com criança, ou pessoas com problemas de visão, ou pessoas idosas. Então, o que falta? Uma série de regras que diz, não, você não pode fazer isso. Carroceiros, antes das 6 horas, recolhendo material, que daí já junta com o projeto também do comércio, só coloque o seu reciclável após as 6 horas, para que não atraia esses carroceiros, que normalmente são crianças, provocam acidentes. É isso, qualquer cidade deve fazer isso, que muitas vezes o vereador entra lá e não sabe o que está fazendo. Deveria colocar... Falta uma instrução maior do planejamento urbano dessa cidade, né? E também vocês podem estar criando, então, as leis e indo conversar com os vereadores, vamos lutar por essas leis para serem implantadas no município, né? E a pretensão é dessas leis virarem estaduais, né, nacionais, né? Mas para começar, tem que começar ali no seu município mesmo, a estar executando e mostrando resultados, porque se no seu município a gente verificar os resultados esperados, para tornar uma lei nacional ou até mesmo estadual é fácil, né? E nisso uma ONG ou um gestor pode e deve ajudar os políticos, que entram lá e não sabem o que estão fazendo. Ao invés de colocarem técnicos como assessores, colocam cabos eleitorais. Então é por isso que nós disponibilizamos todas as nossas leis na internet. Quem quer copiar, está lá. Existe. Uma coisa que a gente sempre fala para todos que a gente sempre conversa, é o seguinte: o nosso vereador, o nosso deputado, ele é nosso funcionário. Ele tem que fazer as coisas para que mude ou para que melhore a vida das pessoas. Esse é o objetivo dele. Tá, muitas vezes eles distorcem isso, mas originalmente ele é nosso representante lá. E muitas vezes, como a gente não exerce a cidadania, acabam eles fazendo o que querem. Isso está errado, porque o cidadão eles têm que, sim, mexer com isso, mexer com os deputados e falar assim, eu sou político, não que eu seja político partidário, mas eu quero estar junto com as decisões da minha cidade, ou do meu estado, ou do meu país. Tá? Certo. Finalizando a nossa entrevista, eu vou pedir para eles agora só falarem, por último, sobre uma campanha que está sendo realizada aqui em Maringá, que é Diga Não à Incineração do Lixo. Aqui no Paraná existem 12 cidades que já estão, né, que foram liberados, né, os estudos preliminares para instalarem usinas de incineração nas suas cidades. Aí eu gostaria, isso não está acontecendo só no Paraná, existem muitos outros municípios no Brasil, né, que estão querendo instalar incineradoras, né? E aí, então, para finalizar, então, eu quero que eles falem, então, sobre os prejuízos que essas indústrias de incineração podem causar ao ambiente, ao meio ambiente. Você fala? Eu? Tá bom. Bem, o que a gente fala sempre é o seguinte, ó, se você for queimar qualquer coisa, que seja o último passo e não o primeiro. Se você já fez alguma coisa tipo reciclagem, compostagem, já acabou tudo que tinha que ser feito, ótimo. Então, tem um resíduo lá que você pode dar a destinação para ele. Pode tanto jogar num aterro, ou você pode criar uma usina de incineração. Mas jamais começar pelo processo inverso, que é você começar querendo queimar tudo e o que sobrar você joga no aterro. Isso está errado, né? E aqui, em outras cidades que nós já vimos, eles estão querendo resolver o problema com a queima, ou seja, a reciclagem e a compostagem não vai nem entrar no projeto, no processo. Tá? E a Ana, ela pegou isso aí em 2010, né, no final de 2010, e nós estamos indo atrás, criamos um fórum de lixo e cidadania aqui, para que ajude os catadores, as pessoas que são recicladoras, que essa pessoa vai ser diretamente afetada. Aquilo que hoje eles ganham com a reciclagem vai deixar de ganhar, que é muito melhor você queimar do que reciclar. Aí você pode comentar mais. Eu acho que em todo local no Brasil, tem as exceções, mas o político gosta de construir grandes obras. Fazer o básico, que é reciclar, compostar, valorizar o trabalhador da reciclagem, ele não quer. Dar educação ambiental, multar, ele não quer, porque isso não vai ser lembrado. Agora, no caso do nosso prefeito
e de outros prefeitos que vocês vão ver, passam 8 anos sem fazer nada, depois falam, tenho que resolver o problema do lixo, principalmente com a nova lei de resíduos. Vamos queimar tudo. Acontece que na nossa cidade de 350 mil habitantes, nós geramos mais de 350 toneladas dia, nós temos reciclagem de menos de 3%, existem mais de 1.500 pessoas vivendo da reciclagem. Hoje elas ganham um pouco mais de R$300 com 3%. Se você aumentasse para 25%, todas elas teriam uma vida digna. Fora que você contamina água, ar, são partículas, micropartículas que causam problemas de câncer, problemas pulmonares. Está tudo errado. Essas usinas estão vindo para o Brasil, porque lá fora a União Europeia está banindo essas usinas. É proibido porque descobriram o mal que elas causam. E aí, ao invés de jogarem fora, vamos ganhar dinheiro com os macaquitos. Então eles pegam e jogam para cá, fazem um bom negócio com os prefeitos. Nossa usina vai custar 350 milhões e eles vão ter um pequeno contrato de 35 anos para ganhar alguns bilhões. Então nós temos que formar essa resistência, fazer leis proibindo, dizer que na nossa cidade não, na nossa região não, porque o mundo é um só, não existe jogar fora. Se você está jogando lixo, o lixo veio de algum lugar, o reciclável foi retirado da natureza. Se você não reciclar isso, vai fazer falta aquele metal, aquele alumínio, aquele vidro, para pessoas que virão depois de nós. Se você queima, eu acho que eu saiba, talvez nosso prefeito ou os outros prefeitos conheçam algum asteroide que eles tirem metais, alguma coisa, que eu saiba não. A saída é poupar recursos naturais. Poupa-se de que jeito? Você pega o que é compostável, faz adubo, para voltar para a agricultura. E o que é da indústria, volta para a indústria. Com isso, você poupa o planeta e dá uma chance para os seres do amanhã. Mas tudo isso nós estamos documentando para fazer disso um case para ser usado no país inteiro. Nós fazemos parte do Fórum do Lixo, todas as audiências, reuniões, documentos, tudo está na página da FUNVERDE. Quer impedir na sua cidade? Procure, nos procure, porque nós vamos ajudar a não deixar esse mal se abater sobre o Brasil. Então, para vocês estarem sabendo mais, né, sobre esse projeto de incineração do lixo, essa campanha, né, vocês entrem no site. Alunos, espero que vocês tenham gostado, então, e eu agradeço, então, o Cláudio e a Ana por ter concedido essa entrevista. Obrigada. Obrigado. Espero que vocês tenham gostado, então, da entrevista com a ONG FUNVERDE. Então, vocês verificaram que existem inúmeras possibilidades de projetos de educação ambiental que vocês podem estar executando, então, na sua cidade, né, numa determinada região. Então, a função de vocês como gestores é essa. Eu vou fazer agora as considerações finais, então, né, da nossa aula case. Então, qual é o processo? Então, vamos finalizar, então, esse processo histórico, como se deu. Com a redemocratização do país, houve uma crescente participação organizada da sociedade civil em todos os níveis, em especial nas áreas do meio ambiente, tendo as ONGs, né, como seus carros-chefes. Essas ONGs, elas representam hoje uma força de trabalho muito significativa, porque são ideologicamente interessadas e têm muita disposição para ver realizados seus objetivos. Então, essas ONGs, o que acontece? Elas lutam, então, né, elas lutam por seus objetivos, fazem manifestos, né? A gente vê aí diversas paradas aí, né, de manifestação do Greenpeace por todo o mundo. Agora no Brasil a gente vê os abaixo-assinados, né, lutando pela não mudança então do Código Florestal, né, entre outros inúmeros casos, né? Dessa forma, ao término do estudo, conclui-se que as ONGs ambientalistas, então, elas somam ações do mesmo gênero, possuem um papel de grande relevância, então, no contexto das políticas ambientais regionais, nacionais e até internacionais. No caso da proteção ao meio ambiente, os obstáculos ainda são maiores, pois suas exigências dizem respeito a uma dimensão planetária. E também, os gestores das ONGs
sejam elas, então, de qualquer espécie, né, ou de natureza, precisam estar atentos, então, aos aspectos legais, que possibilitem, então, uma maior credibilidade e confiança aos projetos e ações por essas ações, respeitando sobremaneira os princípios, então, da legalidade e da publicidade. Outro instrumento para garantir a permanência e execução, né, desses projetos elaborados é a utilização de meios de comunicação. Hoje, a gente tem a internet como um importante meio de divulgação. Então, às vezes, uma forma economicamente correta, né, seria você estar divulgando, então, através do seu site, do seu blog, instrumentos de educação ambiental. Se você fundar uma ONG ou mesmo criar projetos, tem as redes sociais hoje, que são uma das maiores difusoras, né, de informação, você pode estar usando desse meio, né? Faz-se necessário, então, adotar uma política também para estar atraindo essas pessoas, porque você precisa de mão de obra qualificada. E mão de obra também para fazer o trabalho. No caso, se você fizer uma revitalização de um rio, você precisa da mão de obra para ir lá fazer a plantação dessas árvores, né? Então, você precisa da sociedade em geral. Contudo, por se tratar de um tema pouco estudado ainda, as ONGs têm pouco material referencial teórico, então foi por isso que eu quis trazer esse assunto para vocês, para deixar, então, como uma possível reflexão e crítica analítica, né, sobre o papel, né, de atuação dessas ONGs. Tendo como estudo de caso, então, a FUNVERDE, que ela é uma entidade, então, sem fins lucrativos, em que busca, então, promover ações aí ao meio ambiente, né, tendo uma grande relevância socioambiental. Eu espero que vocês tenham entendido, então, o objetivo da aula e que vocês atuem como gestores ambientais, criando ações ambientais nos locais onde vocês vivem e nas futuras empresas que vocês irão trabalhar. Por hoje é só. Obrigada.